Uma festa alegre, cheia de música e dança. Mas um detalhe mudaria tudo. No meio da alegria, surge um problema que ameaça acabar com a festa. E é nesse cenário que Jesus fará algo extraordinário. O primeiro milagre que revelaria quem ele realmente é. Esta é a história do casamento em Caná da Galileia. O casamento era uma celebração que durava dias. Homens, mulheres e crianças se alegravam juntos. E entre eles estava Jesus, Maria e seus discípulos. O ambiente era de alegria e comunhão. Mas algo inesperado logo aconteceria. O vinho havia acabado. Maria percebe a aflição dos servos e observa a situação com atenção. Ela se aproxima e escuta suas preocupações. Com fé, Maria vai até Jesus. Ela diz a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Jesus responde: "Ainda não é chegada a minha hora." Mesmo assim, Maria confia no Filho. Ela diz aos servos: "Façam tudo o que ele mandar." O coração dos servos se enche de expectativa. A atenção agora se volta para Jesus. Jesus olha para 6 talhas de pedra usadas para purificação. Ele ordena: "Encham de água essas talhas." Os servos obedecem imediatamente. Um a um, eles despejam a água nas talhas. Eles enchem cada talha até a borda. O som da água ecoa no pátio silencioso. O que parecia comum agora está prestes a se tornar um milagre. Jesus olha para os servos e dá uma ordem firme. Ele ordena: "Tirem agora e levem ao mestre de cerimônias." O servo obedece, mergulha a vasilha na talha. A água clara começa a se transformar diante dos olhos. Ele levanta o cálice agora cheio de vinho. Os discípulos observam, maravilhados com o que viram. O milagre do vinho novo havia acontecido. O servo leva o vinho ao mestre de cerimônias. Ele prova e fica impressionado com o sabor. Ele chama o noivo e elogia o vinho servido. Os convidados festejam sem saber da grande obra que havia acontecido. Enquanto isto, os discípulos contemplam e creem em Jesus. E assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre. Amém. Um grande grupo de pessoas se reuniu para ouvir Jesus perto do mar da Galileia. Durante horas, ele ensinou sobre o amor e o reino de Deus. Seus discípulos se aproximaram e disseram: "Mestre, já é tarde e o povo está com fome." Jesus respondeu: "O que vocês têm para dar a eles?" Um menino se aproximou, oferecendo 5 pães e 2 peixes. Jesus sorriu e recebeu com gratidão o pequeno presente. Ele pediu que todos se sentassem na relva verde. Jesus levantou os pães e os peixes e agradeceu a Deus. De forma milagrosa, a comida começou a se multiplicar. Os discípulos distribuíam e todos recebiam o quanto queriam. A multidão se alegrou, satisfeita e feliz. Sobraram ainda 12 cestos cheios. O menino sorriu para Jesus, grato por participar do milagre. Jesus se despediu e todos voltaram para casa com o coração cheio. Os discípulos refletiam sobre o grande poder de Deus. Jesus contemplava o horizonte, sabendo que muitos haviam recebido mais do que pão: esperança. O sol se punha lentamente sobre o mar da Galileia. Depois de um dia inteiro ensinando as multidões, o mestre disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Era o fim da tarde. O barco foi preparado, as redes recolhidas. O cansaço nos rostos dos discípulos se misturava com a paz de estar na companhia daquele que falava como ninguém.
Atravessar o mar parecia apenas mais uma viagem comum. A brisa suave soprava. O céu ainda dourado refletia na água tranquila. Alguns dos homens conversavam em voz baixa, outros remavam em silêncio. Mas de repente algo mudou. Uma rajada forte de vento soprou do nada. As nuvens começaram a se acumular rapidamente. O céu sereno foi tomado por sombras escuras. O barco balançou. Primeiro levemente, depois violentamente. Ondas começaram a bater contra os lados da embarcação. A chuva caiu pesada, chicoteando seus rostos. Pescadores experientes, acostumados ao mar, agora lutavam para manter o controle. Remavam com força, esvaziavam a água com baldes, gritavam ordens uns aos outros. Mas a tempestade crescia. Relâmpagos cortavam o céu. O barulho do vento misturava-se ao som das ondas e aos gritos de desespero. Cada pancada da água parecia ser a última. O medo tomou conta. E enquanto tudo isso acontecia, ele dormia. Deitado sobre uma almofada na polpa do barco, em paz absoluta, o mestre descansava. Nem o rugido do trovão, nem o balanço da embarcação o despertavam. Os discípulos não aguentaram mais. Um deles correu até ele, sacudindo-o com força. Outros gritaram desesperados: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Então, lentamente, ele abriu os olhos. Levantou-se com calma. Enquanto todos estavam molhados, trêmulos e desesperados, sua expressão permanecia serena. Ficou de pé no meio do barco, com as ondas se chocando ao seu redor. Seus olhos firmes encararam a escuridão. E com voz de autoridade declarou: "Silêncio, acalme-se." Imediatamente o vento cessou. A chuva parou de cair. O mar, que rugia com violência, se transformou em um espelho de águas calmas. O silêncio tomou conta. Só se ouvia a respiração ofegante dos discípulos. Eles olharam uns para os outros sem acreditar no que viam. Do pavor absoluto à reverência em poucos instantes. Então eles olhou e perguntou: "Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Suas palavras atravessaram os corações daqueles homens. Eles se envergonharam, baixaram os olhos. A fé que deveria sustentá-los vacilou diante da tempestade. Murmurando entre si, cheios de temor, disseram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" A resposta estava diante deles. O Senhor da criação, o Filho de Deus, estava naquele barco. A travessia seguiu em silêncio. O mar, agora calmo, refletia a luz da lua. Cada discípulo olhava para ele com respeito profundo, guardando no coração aquela cena que jamais seria esquecida. E a mensagem ecoa até hoje. Quando ele está no barco, nenhuma tempestade é forte o suficiente para nos afundar. O medo pode gritar, mas a fé nos lembra: o vento e o mar obedecem à sua voz. Bartimeu vivia em Jericó. Era um homem cego, esquecido à beira do caminho. Todos os dias, sentado no pó da estrada, ele estendia a mão em busca de uma esmola. Dependia da caridade e recebia, na maior parte das vezes, apenas silêncio e desprezo. Seus olhos não viam, mas seus ouvidos estavam atentos. E naquela manhã, ouviu algo diferente. Passos, vozes, murmúrios de uma multidão. Perguntou o que estava acontecendo. Responderam: "É Jesus de Nazaré que está passando." O coração de Bartimeu disparou. Sem pensar duas vezes, ele começou a clamar em alta voz: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Alguns homens o repreendiam: "Fique quieto, não incomode o mestre."
Mas quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus parou. No meio da multidão barulhenta, ele se voltou para aquele clamor de fé. Pediu que trouxessem o cego até ele. Bartimeu se levantou de um salto, deixando a capa no chão. Guiado até a presença de Jesus, caiu de joelhos diante dele. Então o mestre perguntou: O que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu com a voz embargada: Senhor, eu quero ver. Então, Jesus estendeu as mãos, tocou seus olhos e disse: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente a escuridão de toda uma vida se desfez. A luz entrou. Seus olhos antes cegos se abriram, e o primeiro rosto que contemplaram foi o do Salvador. Bartimeu chorou, agora não mais de dor, mas de alegria. A multidão se maravilhou. O milagre era incontestável. A partir daquele momento, Bartimeu não voltou ao mesmo lugar. Ele seguiu Jesus pelo caminho, enxergando com os olhos e também com o coração. O milagre de Bartimeu nos lembra que a fé insiste quando o mundo manda calar e que quem clama a Jesus nunca fica sem resposta.